poder vir para o culto hoje. Por isso que o Kevin está bonitinho assim, né? A mãe dele penteou o cabelo dele, né? Arrumou ele. Mas glória a Deus, amém? Enquanto você abre a sua Bíblia, abra bem o seu coração para aquilo que Deus vai falar com vocês, tá bom? Outra coisa, pessoal, nós estamos precisando de cobertas, né? Cobertores, agasalhos, roupas também, principalmente masculina, se você puder doar. Estamos precisando de alimento, pessoal, alimento. Às vezes a gente acha, né, que tem que ser uma cesta básica. Pessoal, nem que seja uma lata de óleo, um sal, nós não conseguimos ajudar todo mundo. Vamos lá, gente, qual que é o meu lema? Não, cadê os meninos da minha célula aí que sabe? Nós não, mas todo mundo pode ajudar alguém. Amém, pessoal? Nós podemos. Eu lembro um dia que a Bruna chegou lá em casa, foi fazer almoço. Ela falou: amor, parece que tinha um feijão aqui, tinha um arroz. E aí eu comecei a rir, né? Foi pegar, falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos sair para almoçar fora. E, sabe, nós podemos dividir aquilo que nós temos, amém? Amém, pessoal? Glória a Deus, né? E um dia nós vamos encontrar com o Senhor, né? E o Senhor vai perguntar assim: mostre-me tuas mãos. Será que eu vou estar com as minhas mãos vazias, pessoal? Um dia nós vamos encontrar com o Senhor, vamos ou não vamos? E aí o Senhor vai falar assim: mostre-me tuas mãos. Cezinha, mostre-me tuas mãos. Neice, mostre-me tuas mãos. Será que quem aqui já viu esse teatro que nós fizemos na igreja? Mãos vazias. Vocês não viram, pessoal? Jesus volta e chama algumas pessoas e fala assim: mostre-me tuas mãos. Não, Senhor, eu estava tão ocupado fazendo as coisas, por isso as minhas mãos estão vazias. Fulano, mostre-me tuas mãos. Imagine se o Senhor voltar e falar assim: Graciele, mostre-me tuas mãos. Vamos lá. Não é teatro hoje não, né? Vamos lá. Amém? Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos lá? Antes da gente começar, queria convidar você a fechar os seus olhos para a gente estar fazendo um tempo de oração. Amém, Jesus. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, diante da sua presença, meu Deus, porque queremos mais do Senhor, Jesus. Eu oro, meu Deus, para que nessa noite o Senhor nos invada, Jesus, com uma nova fome, uma nova sede pela sua presença, meu Deus. Jesus, que tudo aquilo que for falado aqui, Jesus, não venha fluir de mim, mas sim do Senhor, meu Deus. Jesus, possamos ser fonte, Jesus, jorrar, não de nós, mas do Senhor e da vida eterna, meu Deus. Jesus, fala aos nossos corações, Pai, Jesus, e responda a um questionamento, meu Deus: o que acontece quando a sua presença decide habitar no nosso meio, Jesus? O Senhor escolha, Pai, habitar em nosso meio, encontre morada em nós nessa noite, meu Deus. O Senhor alcance a cada coração, Jesus, tanto dos que estão aqui de forma presencial e os que estão de forma online também, Jesus. Amém. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, compartilhando a palavra. E o título dessa palavra é Fome pela Presença de Deus. E do que você tem tido fome ultimamente? Não uma fome natural, mas sim uma fome espiritual, um anseio, sabe, às vezes emocional. Do que você tem tido fome, do que você tem tido sede, sabe? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. E essa palavra surgiu há um tempo atrás, eu já ministrei ela na célula, de um questionamento. Foi justamente esse que eu orei, sabe, que eu estava em casa assim, eu estava pensando assim: Deus, o que acontece, o que pode acontecer quando a sua presença decide repousar em nós, decide habitar em nós? O que aconteceria se hoje, nessa noite, a gente está aqui adorando a Deus, a gente está aqui louvando a Deus, e Deus ele resolvesse descer sobre nós aqui? Mas não assim: cara, Jesus veio e eu chorei, Jesus veio e eu falei em línguas, eu fui batizado. Isso sim também é muito bom, a gente experimenta disso várias vezes, mas se realmente a presença de Deus viesse de forma que a gente não conseguisse ficar de pé, como várias vezes já aconteceu na Bíblia e na história da humanidade, sabe o que aconteceria se Deus ele viesse e invadisse esse lugar com todo o poder e glória dele, sabe? E veio dessa pergunta que veio essa palavra. E para a gente começar, eu queria convidar vocês a abrir em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. Lucas 18, a
partir do verso 35. E ele fala: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Aqui nessa passagem a gente vê claramente uma pessoa que ela tinha fome e ela tinha sede por algo. Uma pessoa que ela estava necessitada de algo que a gente vê que era algo muito além do que uma necessidade natural. Ele precisava sim voltar a enxergar. Ele era um homem cego, ele era um homem totalmente dependente ali. E ele queria sim recuperar a visão. Mas a gente vê aqui que a fome dele era muito maior do que simplesmente um milagre, do que simplesmente uma cura, do que simplesmente aquilo que ele experimentou. A fome dele era por Jesus, porque quando ele ficou sabendo, ele ouviu aquele barulho, aquela multidão, falou assim: cara, o que está acontecendo? Quem que está passando? O que é isso? E eles falaram que era Jesus que estava ali. Imediatamente ele passou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Ou seja, esse homem ele já conhecia Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Sabe, nós aqui também, quantas vezes a gente ouviu falar de Jesus, e aquele homem ele começa a gritar e a clamar a Jesus, sabe, e ele fala assim: Jesus, eu quero ver. E Jesus cura ele. E o que mostra aqui que a fome dele não era só uma fome por uma cura, é que depois ele continuou seguindo a Jesus, glorificando a Deus. Se a fome dele, a sede dele fosse simplesmente por algo natural, ele teria sido curado assim: Jesus, obrigado, o Senhor me curou, o Senhor é bom. Falou, valeu, vou fazer meu trabalho, vou seguir a minha vida, eu vou ver aquilo que eu nunca vi, sabe, eu vou ver a minha família, que às vezes nunca consegui contemplar. Mas não, ele recuperou a visão, cara. Sabe o que ele fez? Ele deixou tudo para trás. Às vezes ele não tinha muita coisa, porque ele era um cego, um mendigo, mas aquilo que ele tinha, ele já deixou para trás e buscou a Jesus, porque a fome dele era por Jesus, sabe, e é muito massa ver que a cura, os milagres, os sinais, as maravilhas, elas só acontecem quando Jesus chega em algum lugar. Então aquele homem ele só foi curado quando Jesus chegou naquele lugar, quando Jesus se fez presente ali, sabe, e isso é uma das coisas que acontece quando a presença de Deus decide habitar em nosso meio, sabe, os sinais, as curas, as maravilhas, elas acontecem, e a nossa real fome e sede, ela é despertada, sabe, quando Jesus ele chega, ele nos confronta, a nossa real fome e sede, ela é despertada. Da mesma forma que esse homem foi despertado, a fome dele foi despertada por Jesus. A gente vê que aquele jovem rico, naquela passagem, a fome dele não era por Jesus, não era pela vida eterna, mas pelas coisas naturais, porque ele abandonou Jesus, sabe, e voltando um pouco atrás aqui, antes de falar propriamente dito sobre essa fome, sobre como ter fome pela presença de Deus, o que tira a nossa fome de Deus, eu não posso deixar de falar sobre essa presença de Deus, sabe, a gente não tem como a gente ter fome e sede de algo que a gente não sabe, que a gente não conhece a fundo, e cai dentro de outra coisa que eu estava refletindo há um tempo, sobre a presença de Deus, e muitas vezes a gente ora, a gente pede: Deus, vem com a sua presença, igual eu orei aqui hoje, porque muitas vezes a gente pensa, cara, que a presença de Deus ela é só algo lindo ali, e é algo lindo realmente. A presença de Deus é aquilo que faz a gente chorar, a gente ser curado, assim como esse homem foi curado. A presença de Deus é uma presença mansa, é uma presença sutil, mas a presença de Deus também ela é algo, de certa forma, violenta, não me entenda mal, mas de uma forma realmente violenta, algo forte, algo impactante ali realmente, e a gente vai ver isso nessa noite. Então esteja ciente que sempre que você clamar pela presença de Deus, Deus vai vir de uma forma mansa, de uma forma humilde, mas Ele também vai vir com poder, vai vir com glória, Ele vai vir de uma forma que muitas vezes a gente não vai conseguir ficar de pé, Ele vai vir de uma forma que a gente vai ter medo, que a gente vai ter temor e tremor diante dEle. Sabe, lá em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 8, fala sobre uma dessas formas da presença de Deus.
Nessa passagem fala sobre Elias, depois que Deus chama ele, né? Elias ele foge para uma caverna, e no verso 8 fala: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: saia para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Então a gente vê aqui que Elias estava fugindo da presença de Deus. Ele estava sendo sim muito zeloso, mas por um momento ele ficou com medo, ele ficou angustiado. Eu acho que ele ficou até mesmo indignado ali, porque ele estava cumprindo a vontade de Deus, e mesmo assim as pessoas queriam matar ele, e ele se esconde numa caverna ali. Deus fala para Elias sair dessa caverna, e no primeiro momento ele não sai dessa caverna, e Deus começa a se manifestar ali, e vem um vento forte, vem um terremoto, vem o fogo, mas Deus não estava naquilo. E do nada ali vem uma voz, sabe, vem aqui, né, vem uma voz mansa e delicada, e essa voz é a voz que faz com que Elias saia da caverna. Ou seja, Deus se revelou a Elias, não de uma forma, às vezes, muitas vezes gloriosa ali, que trouxesse medo e temor nele, mas de uma forma mansa, de uma forma humilde, de uma forma delicada. E quantos aqui já não experimentaram disso? Um dia você estava angustiado, você estava com medo, você estava ansioso, e você orou, você buscou, e veio uma paz, uma calmaria, aquela paz que excede todo entendimento. Essa é uma das formas de Deus se revelar, dele se revelar a nós. Mas tem uma outra forma, é uma forma que eu fico muitas vezes assim, até, eu fico apreciando isso, que eu acho muito massa, mas com muito temor também. Está lá em Êxodo, no capítulo 19 também, Êxodo capítulo 19, no verso 16. E ele fala: e aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente, e o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E, descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: marca termos ao redor do monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, o teu povo, não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Cara, aqui a gente já vê uma outra face da presença de Deus, que já é uma face que é de certa forma mais violenta, é uma
forma da presença de Deus que traz temor, que traz muitas vezes medo, que traz muitas vezes tremor, como foi sobre o povo ali, sabe? Fala ali que Deus desceu ali, né? E fala que Deus desceu e estremeceu todo o povo que estava no arraial, sabe? Então essa é uma forma também da presença de Deus se manifestar, sabe? Então não se assuste se algum dia você estiver orando, buscando a Deus, sabe? E Deus é dessa forma, sabe? De uma forma que traz temor, que traz tremor nos nossos corações, assim como veio sobre esse povo, sabe? E eu fico vendo aqui o quão corajoso foi Moisés, porque pensa, você acordar, você sair ali e ver um monte pegando fogo, e que cai no trovão, e um som de trombeta que vai crescendo cada vez mais, e uma fumaça espessa, e além disso eu sou assim, cara, agora você tem que subir, e você não sabe muitas vezes o que está acontecendo ali, o que vai acontecer, e Deus vira para Moisés e fala assim, se o povo subir, eles vão morrer. Então Moisés deve ter pensado, cara, e o que garante que eu não vou morrer também? O que garante se eu subir, eu não vou morrer? Às vezes Moisés pensou, nossa, sabe como é que está a minha vida, hein? Sabe que eu estou de boa com Deus e tal. E então isso com certeza trouxe um medo ali, né? E é onde eu quero entrar aqui, que a presença de Deus ela é algo lindo, ela é algo tranquilo, algo transformador, sabe? Algo que traz uma paz, mas também essa presença de forma violenta ali, e que sempre vai nos custar algo. Entenda isso, a presença de Deus ela sempre vai nos custar algo. A gente sempre vai ter que deixar algo para estar ali diante da presença de Deus. E nessa passagem a gente vê isso. A gente vê que para Moisés custava ele vencer o medo. Igual eu falei, muitas vezes ele estava com medo ali, mas ele precisou vencer o medo para estar na presença de Deus, para subir ali no monte. Porque na hora que Deus descia ali, o povo falou assim, Moisés, sobe você e fala lá, nós não vai subir não, senão nós vai morrer. Então meio que Moisés disse, nossa, eu estou no meio dessa multidão, mas eu estou sozinho, só eu e Deus aqui. Sabe, então para Moisés isso custava deixar tudo e subir, sabe, com certeza Moisés ele se despediu da sua família, porque pensou, cara, e se eu não voltar? E se eu subir e eu não resistir a essa presença de Deus? Sabe, então muitas vezes a gente vai ter que ser dessa forma. Quantos missionários, quantas pessoas para viver na presença de Deus e ter mais a presença de Deus tiveram que deixar tudo para trás, família, sabe, a gente vai ver pessoas que viveram isso na prática. E a gente vê ali que para os sacerdotes, que eram homens de Deus ali, que serviam a Deus, custava a eles a santidade. Porque Deus fala que os sacerdotes eles tinham que santificar para estar ali diante da presença de Deus. Então para eles custava uma vida de entrega, uma vida de renúncia, para eles terem a presença de Deus também. E para o povo custava a eles a obediência. Porque Deus falou assim, vocês não podem subir, vocês não vão subir. Então eles tinham que obedecer. Às vezes muitas pessoas estavam com medo, mas pode ser que alguém tinha uma vontade, nossa cara, eu queria tanto subir, eu queria tanto experimentar mais de Deus, mas eu não posso, porque Deus falou que não é para eu subir. Então para eles custava essa obediência. E a gente vai ver aqui alguns exemplos, eu trouxe alguns exemplos de momentos que a presença de Deus ela se revelou dessa forma furiosa sobre a vida de algumas pessoas na Bíblia. E uma dessas formas que o zelo de Deus, a presença de Deus, ela se manifesta, é na Arca de Noé. Que a gente vê ali que Deus, ele veio, a presença de Deus, ela veio ali como salvação, mas foi uma presença que também trouxe morte para muitas pessoas. Foi uma presença que foi boa ali para Noé e sua família, sabe, eles foram salvos, mas quantas pessoas morreram ali? E quer dizer que Deus ele é uma pessoa má? Não. Porque esse foi o zelo de Deus, porque a humanidade estava tão em pecado, que Deus precisou descer de uma forma ali com a presença dele, para trazer esse juízo sobre as pessoas, sabe? Então, a presença de Deus é algo muito bom, mas também custou deixar tudo para trás. Às vezes, Noé, a família dele deixou amigos, deixou conhecidos ali, deixou negócios, deixou riquezas, deixou bens para trás, sabe? Então isso custou algo deles, isso custou algo na vida deles. Outro exemplo é quando Isaías ele é chamado por Deus. E Isaías, quando ele é chamado por Deus, ele vê ali a presença de Deus e fala, cara, ai de mim porque eu sou uma pessoa de impuros lábios e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. E eu vi a glória do Senhor. E ele achou que ele ia perecer, que ele ia morrer ali, mas Deus toca os lábios dele, Deus purifica a vida dele. Então para ele custou também a santidade, para ele custou a renúncia, para ele custou ter a humildade de reconhecer, cara, eu não sou nada diante de Deus,
eu não sou nada, eu vou morrer aqui diante de Deus. Ele já era um profeta, ele já era um homem de Deus, mas mesmo assim ele teve que renunciar. A gente vê ali também outra passagem, é Jonas. Quando Deus chama Jonas ele foge da presença de Deus, e Deus vai ali e traz ali uma tempestade, né? E ele é jogado para fora do barco, ele é engolido por um grande peixe. Com certeza Jonas ele ficou com muito medo, mas foi uma das formas da presença de Deus se manifestar, e para que ele voltasse para o centro da vontade de Deus também. E para Jonas custou muitas vezes ali deixar para ele a vontade dele de lado, porque a vontade dele era fugir, não era ir ali para o povo, se não me engano, de Nínive. A vontade dele era fugir da presença de Deus, mas Deus foi lá e trouxe ele de volta, sabe, de uma forma que não foi de uma forma sutil. Deus falou: Jonas, vem cá, meu filho, volta. Não, aconteceu ali um vendaval, e o povo falou assim: não vai te jogar no mar, senão não vai morrer. Então você vai você, prefiro ir você morrer do que nós. Mas Deus se manifestou ali. Outro exemplo é Paulo, quando ele se converte, e Paulo ele está ali a caminho de Damasco, e ele vê a presença de Jesus, ele cai e ele fica cego, se não me engano, por 3 dias. Então é outra forma que Deus se manifestou. Deus também Jesus não veio ele ali de uma forma sutil, de uma forma mansa, mas não, Deus veio de uma forma ali que ele se assustou, ele caiu do cavalo, ele ficou cego. Então a gente vê que numa passagem um homem ele tornou a ver pela presença de Jesus, e outra passagem um homem que ficou cego ao ver Jesus. E é a mesma presença, é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus que se manifestou. E o outro exemplo, esse exemplo é um dos que eu mais amo na palavra de Deus, é o exemplo de Estevão. E cabe muito para a gente aqui numa rede de jovens, porque Estevão era um jovem cristão. Não sei se você conhece, mas lá em Atos conta a história de Estevão, é uma história muito rápida, muito curta. Fala que Estevão ele era um jovem, ele se levantou e ele falava da palavra de Deus, e por conta disso eles prenderam ele e ele foi apedrejado. Mas antes dele ser apedrejado, ele teve uma visão. Ele olhou para os céus e ele viu o trono de Deus, ele viu a glória de Deus ali. E quando ele falou isso, ele foi apedrejado, ele morreu. Então para Estevão realmente custou a vida. Estevão nunca mais viu os pais dele, Estevão nunca mais viu seus amigos, Estevão nunca mais teve a oportunidade de falar de Jesus. Mas a vida dele, a morte dele, ecoa até hoje, fala aos nossos corações. Para Estevão custou tudo. Mas pensa, se antes de morrer ele viu a glória de Deus, você acha que ele vai estar onde na eternidade? Valeu a pena ou não ele ter deixado tudo para trás? Sabe, tem uma canção que eu acho muito, muito massa, que fala que as pedras não doem mais. E com certeza, eu creio que Estevão teve tamanha revelação da presença de Deus, que aquelas pedras já não faziam mais diferença. Porque ele sabia, o coração dele estava em paz, de que ele estaria na presença de Jesus, de que tudo aquilo lhe valeria a pena ele entregar tudo por amor a Jesus. Sabe, um outro exemplo que eu também gosto bastante é dos irmãos moravianos. Não sei se você conhece, mas os moravianos, né, o povo moraviano foi um dos maiores movimentos missionários que já teve na história. E eles foram os precursores das missões modernas. Então eles que saíam em missões para levar o evangelho. E tem a história desses dois irmãos jovens ali também, que tinham uma determinada ilha, onde tinham muitos escravos. E lá você só entrava se você fosse um escravo, e não entrava ninguém que pregasse a palavra de Deus. E sabe o que eles fizeram? Esses dois irmãos, eles se venderam como escravos para poder ir até aquela ilha. Ou seja, eles não iam voltar mais, porque eles não tinham dinheiro, eles não tinham recurso, porque o recurso que eles ganharam com a venda foi o recurso que eles pagaram o barco para levar eles para a ilha, onde eles iam ficar como escravos, mas iam pregar o evangelho. E é muito interessante, quando eles estavam saindo ali no barco, eles viraram para o pessoal ali e falaram assim, que o cordeiro que foi morto e imolado tem através de nós a recompensa de seu sacrifício. Então eles falaram assim, cara, que Jesus que foi morto, que ele tem através das nossas vidas a recompensa do seu sacrifício. Então para eles também custou deixar tudo. Sabe, eu não sei quanto tempo eles viveram naquela ilha, o que eles passaram naquela ilha, mas pode ter certeza que na eternidade a gente vai se encontrar com eles, porque eles entregaram tudo por essa presença de Jesus. Eles entenderam que a presença de Jesus valia mais. E todos esses exemplos, né, não devem servir para nos dar medo da presença de Deus. Às vezes você pode estar pensando, não, cara, mas então não vale a pena não, vou deixar tudo, vou perder tudo, eu posso morrer
às vezes vou ter que deixar uma amizade, vou ter que deixar um bem material às vezes, mas eu quero dizer que esses exemplos têm que servir para nos impulsionar, para nos dar mais fome, mais sede, porque tem algo a mais para a gente experimentar, para realmente nos trazer fome pela presença de Deus, entender que a gente não é nada sem Ele, e que até para a gente poder experimentar da presença de Deus, a gente depende da misericórdia dEle. Porque você acha que Moisés não dependeu da misericórdia de Deus para subir naquele monte? Ele dependeu da misericórdia de Deus. Cada um aqui dependeu da misericórdia de Deus, porque todos nós somos pecadores, a gente depende da misericórdia de Deus. Sabe, a gente tem que ter fome e sede dessa presença de Deus, porque ela é o mais importante. Sabe, essa presença de Deus é o que vai nos distinguir de todos os povos da terra. E a gente vê isso na palavra de Deus, lá também em Êxodo, no capítulo 33, Êxodo capítulo 33, a partir do verso 15. E, na verdade, vamos um pouco antes, a partir do verso 12. Ele fala: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então Moisés ele fala no final, né? A sermos separados, eu e teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra. Então a presença de Deus é isso que nos separa de todos os outros povos. A presença de Deus é isso que vai nos distinguir das outras pessoas, que vai nos fazer diferente. Mas isso não deve ser algo que a gente deva se orgulhar, nossa, eu sou diferente de todo mundo, eu sou melhor que todo mundo. Não, isso deve ser algo que deve trazer um temor ainda maior sobre nós. E por que essa presença de Deus em nós ela nos torna diferente? Sabe, eu quero falar sobre 3 pontos aqui rapidinho, só comentar, que nos torna diferente, sabe? Porque, cara, para Deus a gente é uma família, ou seja, isso fala de comunhão. Para o Filho de Deus, a gente é um corpo, ou seja, isso fala de direção, de um objetivo. Mas para o Espírito Santo a gente é uma morada, isso fala da presença de Deus. E se a gente for ver, muitos grupos aí na nossa sociedade tem comunhão, tem objetivo, tem direção, igual a gente aqui em igreja a gente tem. Se você for ver uma torcida organizada, eles têm comunhão entre eles são como se fosse uma família, assim como nós somos uma família. Eles têm uma direção, um objetivo, ou seja, é torcer para um time. Assim como nós temos um objetivo que é adorar a Deus, que é servir a Deus. Sabe, um exército, por exemplo, eles têm comunhão, eles são uma família a ponto de um soldado, por exemplo, morrer pelo outro. Eles têm uma direção, um objetivo, muitas vezes quer proteger um país, quer vencer uma guerra. Mas todos esses exemplos, eles não têm algo que a gente tem, que é a presença de Deus. E isso é o que nos diferencia de todas as outras pessoas, sabe? E a gente vai ver aqui um exemplo de uma igreja que eles deixaram a presença de Deus sair. Eles deixaram a presença de Deus sair do meio deles. Eles não tinham mais fome e sede pela presença de Deus. Mas se a gente for olhar, a gente vai ver aqui, parecia estar tudo bem. Parecia estar tudo muito bem, tudo fluindo muito bem. Mas a gente vai ver que no secreto ali, não estava tudo bem. Sabe? A gente vai ver um exemplo de uma igreja que ela funcionava, ela tinha cultos, ela tinha reuniões, ela tinha de tudo ali, assim como nós temos hoje, mas a presença de Deus não estava ali, ou seja, o principal não estava ali. E esse exemplo está lá em Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 14. E ele fala, é uma carta
de Deus ali, né, a igreja de Laodiceia, e falar: e o anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então ali, ó, a gente vê que aparentemente estava tudo bem. Porque eles falavam, e com certeza os povos daquela região também falavam: não, aquele povo daquela igreja, eles são ricos, eles têm enriquecido, eles têm prosperado, olha lá que bênção. A igreja deles lá às vezes está com 1.000 membros, 2.000 membros, 5.000 membros, sabe, eles de nada têm tido falta, eles estão andando com as próprias pernas, está indo tudo bem. Mas Deus continua ali e fala: e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Ou seja, não estava tudo bem. Eles estavam tendo tudo ali normal, as programações normal da igreja, mas não estava tudo bem. Porque eles achavam que eles eram ricos, quando na verdade eles eram desgraçados, miseráveis, pobres, cego e nu. E continua no versos 8, fala, Deus falando: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, é muito interessante aqui, né, que fala ali de uma igreja que ela estava tendo tudo ali aparentemente normal. Se a gente for ver, até tem uma passagem aqui, no verso 20, que a gente acha muito bonito, né, que fala ali: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei, e ele comigo. Então, muitas vezes a gente usa essa passagem até de uma forma evangelística, e pode ser usado sim, mas a gente esquece que essa carta era uma carta para a igreja, e isso não foi escrito para alguém que estava perdido. Claro, para sim, uma igreja que estava perdida, mas isso foi escrito para uma igreja. Ou seja, Deus estava falando: cara, vocês estão fazendo culto, vocês estão pregando, vocês estão às vezes tendo sinais, milagres, maravilhas, mas sabe o que está acontecendo? Eu estou de fora. Porque se Deus estava batendo na porta, você acha que ele estava onde? Ele estava lá dentro? Não, ele estava fora da igreja. Então, a igreja estava funcionando tudo lá dentro, mas sem a presença de Deus. E quantas vezes nós estamos dessa forma? Sabe, quantas vezes a gente está buscando trazer pessoas aqui para dentro, a gente está buscando sinais, maravilhas, sinais, prodígios, a gente está buscando tantas coisas, mas sem a presença de Deus. Muitas vezes a gente está buscando tanta coisa, Deus fala assim: cara, que bom que vocês estão buscando vidas, mas busca a mim primeiro busca a minha presença. Porque sabe qual que é o perigo disso? O perigo disso é a gente tá dizendo assim, ó, pessoal de Araguari, de Minas Gerais, do Brasil, tragam todos os seus problemas, tragam aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês têm falta, mas a gente não tem a solução para vocês. Vocês podem trazer tudo, traz os endemoniados, traz tudo que vocês estão precisando, mas a gente não tem a solução para esses problemas, porque a gente não tem Jesus, e Jesus, ele é a solução de tudo. Sabe, esse é o perigo. Às vezes a gente está aqui tentando oferecer um pão que a gente não tem. Quantas vezes, quem às vezes já ficou frustrado por estar com vontade de às vezes comer algo ali, vamos supor um pão, você vai na padaria, um pão de queijo, não tem ali, você fala assim: não, cara, aqui que devia ter, não tem. E que perigo as pessoas lá de fora chegarem aqui dentro procurando uma salvação, procurando a Jesus e não encontrarem isso aqui. E se elas não encontrarem isso aqui, você acha que elas vão encontrar onde? Se é aqui onde elas deviam encontrar a presença de Deus, um alívio, um refrigério. Sabe? Então primeiro a gente deve cavar o poço, para depois a gente dar de beber para as pessoas. E aqui nesse mesmo texto a gente vê algumas causas dessa mornidão dessa igreja. Algumas causas que tirou a fome, tirou o apetite dessa igreja. E a primeira causa que a gente vê é a soberba. A soberba é algo que tira a nossa fome. Soberba é a gente se achar o melhor, a gente tá cheio, porque é uma pessoa que está cheia, ela não tem fome. E aquele povo, eles estavam soberbos, porque eles falavam: cara, a gente está rico, a gente está prosperando, a gente está indo bem, a gente tem de tudo, não tem falta de nada. Ou seja, eles estavam cheios. E essa soberba é o que tirava a fome deles de Deus. Você fala assim: cara, para que a gente precisa de Deus? Se a gente tem tudo, se está tudo indo bem, se a gente está tendo tudo aquilo que a gente sonhou. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa soberba, porque quem está cheio
não tem fome, não sente fome, porque igual fala no provérbio, a alma farta pisa o favo de mel, sabe? Então a alma farta, ela é capaz de pisar até mesmo naquilo que é bom, naquilo que é saboroso, sabe? E outro ponto aqui é a falta de humildade também. A falta de humildade, ela nos tira a fome da presença de Deus, porque esse povo, eles não eram humildes, eles não eram capazes de assumir, cara, a gente realmente precisa de Deus, a gente tem tudo sim, a gente tá indo tudo bem aqui com a gente, mas mesmo assim a gente precisa de algo de Deus, porque a gente quer algo a mais, a gente quer mais da presença de Deus. E se a gente for ver, né, o primeiro sinal de uma doença, muitas das vezes, é a falta de fome. Você muitas vezes vê que quando você fica doente, às vezes quando você tem uma virose, algo assim, a primeira coisa que a maioria das pessoas perde é a fome, sabe? Então o primeiro sinal de uma igreja doente, de uma vida doente, de uma alma doente, é essa falta de fome pela presença de Deus, sabe? Então essa falta de fome, ela pode vir por duas formas, ou pela soberba da nossa alma, ou pela doença da nossa alma. Muitas vezes a gente está ali doente emocionalmente, espiritualmente, por isso a gente não tem mais fome e sede pela presença de Deus. Mas é muito interessante que a gente vê aqui no verso 18, né? Parece até contraditório, porque no verso 17 Deus fala que eles eram miseráveis, desgraçados, pobres, cego e nu. Mas no 18 Deus fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Ou seja, Deus falou assim, cara, vocês estão pobres, mas vem comprar ouro de mim, vem comprar roupa de mim. Mas é até um paradoxo em pensar, cara, como que a gente vai comprar algo se a gente não tem nada? Como que a gente vai comprar algo se a gente é pobre? Se você não tiver dinheiro, você não consegue comprar uma roupa, você não consegue comprar pão, não consegue comprar um alimento, mas isso aqui na terra, porque a moeda dos céus é uma moeda diferente. E sabe qual que é a moeda dos céus? A moeda dos céus é a fome, é a sede pela presença de Deus, é essa humildade da gente assumir que a gente tem fome e sede pela presença de Deus, porque a gente precisa de humildade para assumir que a gente está com fome, que a gente está necessitado. Essa é a moeda do céu. Tanto que lá em Mateus 5,2, no começo do sermão da montanha, Jesus fala que os pobres de espírito têm o reino dos céus, sabe, deles é o reino dos céus. Ou seja, quanto mais pobre a gente for de espírito, quanto mais humilde a gente for, quanto mais necessitado da presença de Deus a gente for, mais rico a gente vai ser no reino dos céus. E a gente vê isso lá em Isaías, no capítulo 55, uma passagem muito interessante. Isaías 55, no verso 1, e lá fala: ó vós, todos os que tendes sede, vinde a mim, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então é muito interessante aqui, Deus falou, quem tem sede vem a mim, quem tem fome, quem não tem dinheiro pode vir a mim e vem comprar vinho e leite. Ou seja, aqui estava assim, quem não tem dinheiro, não tem nada, pode vir a mim. Ou seja, está falando mais uma vez que a moeda dos céus é aquelas pessoas que têm sede, é aquelas pessoas que têm fome. É muito interessante falar assim, por que vocês gastam dinheiro e o fruto dos seus trabalhos, ou o seu suor, naquilo que não é pão? E quantas vezes a gente gasta a nossa vida, a gente gasta o nosso suor em vão? Às vezes só procurando uma bênção material, às vezes só procurando uma promoção no serviço, uma formatura na faculdade, às vezes procurando um relacionamento, a gente gasta a nossa vida, o nosso suor, quando na verdade a gente tem que buscar a presença de Deus, porque é tudo que importa, sabe? Então a gente tem que buscar essa presença de Deus, sabe? A presença de Deus que é o mais importante. E eu quero trazer aqui alguns passos, 3 passos, bem rapidamente, que mostram ali como a gente tem mais fome de Deus. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse momento. E o primeiro passo aqui é nós andarmos com pessoas que têm fome. Sabe, a fome
ela é algo que é contagiante, é algo contagioso a fome é algo influenciável, sabe? Então a gente tem que passar a andar com pessoas que têm fome e sede de Deus, porque pessoas com fome geram fome também na gente, sabe? Porque muitas vezes você pode estar sem fome ali, mas se você já perde alguém, você fala assim, nossa, cara, ontem eu comi um sanduíche gostoso demais, mas que sanduíche bom, que pizza boa, que doce gostoso que eu comi ontem. Automaticamente você começa assim, não, mas deve ser bom mesmo, eu quero comprar. E se eu tiver dinheiro, eu vou comprar, eu vou nesse negócio aí. Ou então, quantas vezes você está no Instagram lá, aparece um anúncio, você vê aqui sanduíche aqui, até escorrendo cheddar, você fala assim, nossa, tudo que eu queria era um sanduíche desse. E às vezes você nem está com fome, você acabou de comer, porque a fome ela é algo que é influenciável, sabe? E é muito interessante que as pessoas elas vão desejar aquilo que os seus líderes desejam. E aqui é algo muito profundo, né? E leva a gente a refletir o que a gente tem gerado, que tipo de fome a gente tem gerado. Porque às vezes quando eu falei isso aqui, as pessoas têm fome daquilo que os líderes têm fome, às vezes a gente pode pensar, não, então aqui é só o Elton e o Hugo lá, os líderes, a Sara que são líderes, que é responsável. Eu sou só discípulo, eu não sou líder, então é eles que têm que ter fome. Se eu não tenho fome, a culpa é deles. Mas não, porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, a gente vai estar em uma posição de liderança. E o que a gente tem gerado, que fome a gente tem gerado sobre essas pessoas? Por exemplo, eu dou aula aqui no Colégio Foco, eu tenho liderança acima de mim, mas em certos momentos, por exemplo, na minha aula, eu sou uma liderança sobre as crianças. E que tipo de fome eu tenho gerado sobre elas? O que eu tenho transparecido para elas? Você na sua escola, você tem liderança, mas você também pode ser uma liderança naquele lugar. Você influencia pessoas, e que tipo de influência você tem gerado nesse lugar? Que tipo de fome você tem gerado naquele lugar? E para a gente saber qual que é a nossa fome, basta a gente perguntar qual que é o nosso maior desejo. Se eu te perguntar hoje qual que é o seu maior desejo, a gente vai saber qual que é a nossa fome. Se o nosso maior desejo, meu maior desejo é ter um carro, é ter uma moto, é ser bem financeiramente, esse é seu maior desejo, essa é a sua maior fome, sabe? Então nosso maior desejo deve ser assim como Davi, lá no Salmo 27, no verso 4, revela a fome e a sede ali de Davi, que ele fala, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Sabe, então Davi, ele foi o maior rei de Israel, e ele fala que ele só precisava de uma coisa, ou seja, ele já tinha tudo que ele queria, ele já tinha, ele poderia ir atrás, ele poderia comprar, mas mesmo assim, ele não estava satisfeito, porque a fome dele era por Jesus. E ele falou, uma coisa eu peço ao Senhor, sabe, que ele pudesse habitar na presença de Deus todos os dias. Então Davi, ele tinha a humildade de reconhecer que ele não era nada sem a presença de Deus. Indo para o segundo ponto agora, né, que fala um pouco sobre o primeiro, mas é que ver o cardápio nos gera fome. Muitas vezes a gente também está num lugar ali, e a gente começa a ver o cardápio, muitas vezes tem aqueles cardápios com foto, a gente fala assim, não, eu quero esse. Aí você vê algo melhor, assim, nossa, eu quero esse outro aqui. Não, eu quero tudo agora, eu quero comer tudo que tem no cardápio aqui. E isso quer dizer, e o que eu quero dizer com isso, sabe? Que Deus, Ele tem um cardápio diante de nós, que é a palavra de Deus. Sabe, basta a gente abrir essa palavra, a gente se degustar aqui, quanto mais a gente vai folheando, quanto mais a gente vai experimentando, mais a gente vai tendo fome. Chegou o momento da gente parar de nos satisfazer com aquilo que os outros viveram. Porque muitas vezes a gente olha assim, não, mas o meu irmão, ele experimentou uma cura, e isso nos motiva sim, mas a gente tem que buscar muito mais do que isso, a gente tem que passar para a próxima página do cardápio, sabe, que é a gente experimentar mais, sabe, porque o culto de domingo, a rede de jovens do sábado, a célula durante a semana, ele é só um aperitivo, ele é só vamos dizer assim, uma entrada, o prato principal é muito melhor, você vai experimentar com Deus, os arrepios, os choros, você cair diante da presença de Deus é só o começo, Deus tem muito mais, não se satisfaça somente com isso. E, por último aqui, que comer gera fome, é um paradoxo também isso aqui, porque no natural, quanto mais a gente come, mais a gente é satisfeito, mas no espiritual, quanto mais a gente come, mais a gente tem fome de Deus, mais a gente experimenta da presença de Deus, e a gente tem que viver nessa tensão entre a gente buscar ser cheio, mas ao mesmo tempo ter mais fome, porque Deus ele é infinito, porque a vida eterna vai ser conhecer a Deus, e a gente pode começar essa vida eterna aqui na terra, porque lá em João 17,3 fala, pois a vida eterna é isso, que te conheçam a ti como único Deus, e a Cristo a quem enviaste.
Então a vida eterna é conhecer a Jesus. Então até a eternidade a gente vai conhecer a Jesus e a gente vai assim, nossa, hoje eu conheci isso de Deus. E amanhã, não, mas eu conheci mais uma nova face de Deus, eu conheci algo novo de Deus. Então quanto mais você come, mais você tem fome de Deus. Quanto mais você prova de Deus, mais você tem fome. E é impossível a gente ter fome, a gente ter um anseio por aquilo que a gente nunca experimentou. E aqui eu já estou caminhando para o final. Sabe, não tem como eu virar, por exemplo, para a Cíntia e virar assim, Cíntia, você tem fome, um anseio pelo prato mais tradicional lá da Índia? Se eu te mostrar, você assim, nossa, Cíntia, esse aqui é um prato lá da Índia. Você vai ter uma fome, assim, nossa, eu quero tanto comer esse prato. Muitas vezes você não vai ter, porque você não experimentou. Mas se eu chegar, por exemplo, aqui com a comida favorita da Cíntia, assim, Cíntia, eu trouxe aqui ó, o seu prato preferido. Você acha que ela não vai querer provar, ela não vai querer experimentar, ver se está bom? Por quê? Porque é o que ela já provou, ela já experimentou, ela já viu que é bom e por isso ela quer mais. E da mesma forma a presença de Deus, a gente vai provar, a gente vai experimentar, a gente vai ver que é bom e a gente vai querer algo a mais. Então o que eu queria deixar nessa noite é isso, sabe? Que a presença de Deus ele é algo bom, algo lindo, algo que vai trazer temor em nós. A gente vai ter que deixar algo para trás, mas que vale a pena. Amém? O pessoal do louvor já pode subir, queria convidar vocês a ficar de pé. E deixar esse questionamento para você. Do que você tem tido sede, do que você tem tido fome nessa noite. Não só hoje, mas todos os dias. E eu queria deixar que aquela dúvida do começo, aquela pergunta, aquele questionamento do começo, ficasse martelando nossa mente. Cara, o que acontece quando a presença de Deus ela vier sobre a minha vida? O que eu posso fazer? O que eu vou experimentar quando a presença de Deus estiver habitando totalmente, integralmente sobre a minha vida? O que vai acontecer quando a presença de Deus vier sobre Araguari, cara? Pensa, se na marcha para Jesus daqui uns meses, a presença de Deus invadir nossa cidade de uma forma poderosa, que a gente não venha conseguir ficar de pé, assim como aquele povo de Israel, quando via um monte tremendo, eles não conseguiam ficar de pé. O que pode acontecer? Quantas vidas vão ser alcançadas? Sabe, então feche seus olhos, comece a buscar mais a presença de Deus. Não espere muitas vezes você chegar em casa para orar, para buscar mais de Deus. Sabe, enquanto o Ministério Carta Escrita vai ministrando um louvor, comece a buscar mais dele, comece a buscar mais a presença dele aqui, nessa noite, nesse lugar. Amém? Vamos lá, vamos levantar nossa voz. Jesus, nos dê mais fome, mais sede pelo Senhor, nos dê mais fome, mais sede pela sua presença, Pai. Queremos experimentar mais o Senhor, meu Deus. Queremos mais a sua presença, meu Deus. Aquilo que já conhecemos é muito bom, Jesus. Aquilo que já conhecemos já nos satisfez, mas nós queremos mais. Tire toda a soberba, Pai, nos traga a humildade, Pai, de reconhecer a sua presença, Jesus. Nessa noite, meu Deus, fala no nosso coração, Pai. Queremos mais fome, queremos mais sede da sua presença, meu Deus. Mais simples que o anjo da morte não entra, escada que corre pro mar, vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino, mesmo que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. Vamos lá. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, Mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Vamos lá, perca o medo. Que me faz dizer, Busque mais dele. suba em meu lugar.
dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, É tudo sobre você. Amém, Jesus, é tudo sobre você, Pai, é tudo para você. Jesus, nós estamos aqui para buscar a sua presença, meu Deus. Jesus, gere mais fome, mais sede em nós. Que, meus irmãos, nós possamos buscar mais a presença de Deus. Entenda que a porta aberta é Ele, a fechada vai ser Ele, e que se você vier perder tudo, até mesmo a sua vida por amor a Ele, vai valer a pena, porque nada pode ser comparado, nem o presente, nem o porvir, sabe, nem as tribulações, nem nada nesse mundo se comparará com aquilo que virá na eternidade, com a presença dEle na eternidade. Tenha fome, seja ousado em Jesus. Tenha mais fome, mais sede dEle. Jesus, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos por essa noite. Continue falando aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar, meu Deus. O Senhor nos leve em segurança para a nossa casa, Jesus. O Senhor nos mantém em segurança no Senhor, Jesus. Possamos gastar a nossa vida diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos terminados. Muito obrigado por vocês que vieram aqui hoje. Que Deus continue ministrando o seu coração. Nós esperamos você amanhã, às 9h30 e às 18 horas. Não deixe de buscar mais Jesus. Ele é o suficiente. Amém?